Sporting para conferirmos as primeiras páginas dos jornais desportivos. Começamos pelo jornal A Bola. Em destaque no jornal A Bola de hoje, relativamente ao Sporting e como tem sido hábito, fala-se maioritariamente do mercado. Fala-se aqui do Liverpool, que ao que parece, diz o jornal A Bola, vai avançar para Gelson Martins. Ingleses seguiram-no de perto e ficaram convencidos. Também se fala no eventual interesse, numa eventual saída de Ruben Semedo para o Villarreal. São aqui os destaques relativamente ao Sporting nesta edição da Bola, que na manchete destaca Cristiano Ronaldo, ele que está de regresso à seleção nacional. Hoje já se treina com os restantes comandados de Fernando Santos. Real Madrid vai receber proposta de 180 milhões por Ronaldo. É o que se lê nesta manchete do jornal A Bola. Eis a maior bomba do mercado. Fala-se aqui do Manchester United, do Paris Saint-Germain, do Mónaco e chineses, muitos dispostos a perder a cabeça pelo melhor jogador do mundo. Falamos de uma quantia muito elevada, 180 milhões de euros. Ainda em destaque também, e por falar na China, Jardim tem acordo com o Beijing, aqui em destaque neste topo do jornal A Bola. O Tribunal repõe suspensão de 9 meses a Diego Sousa, é outro dos destaques. No Benfica, Sinan Gumuz, um diamante turco para Vitória lapidar, é o que se lê no que toca ao Clube da Luz nesta primeira página. No que toca ao Futebol Clube do Porto, Valência aposta em Marcano. Saída do defesa para a Espanha é cenário em aberto e Sérgio Conceição despediu-se dos adeptos do Nantes. Seguimos para o Jornal Record. Relativamente ao Sporting, lê-se que mais um reforço para Jesus, extremo esquerdo na agenda. Fala-se aqui novamente de mercado e diz o Record que são possíveis as saídas tanto de Brian Ruiz como de Bruno César e que ditam um ataque ao mercado. Portanto, lá está o mercado de especulação novamente em destaque nos jornais desportivos de hoje. Também se fala, como falava o jornal A Bola, de Ruben Semedo. Também se diz aqui que as contas revelam que Dragões já pagaram Moutinho. O caso relativamente a João Moutinho também destaca hoje no jornal Record. Na manchete do Record, Benfica acerta com Gumuz, como já tínhamos visto também no jornal A Bola, mas com menos destaque. Ainda há aqui espaço para Sérgio Conceição, livre para 2 anos, é o que diz o jornal Record. Nantes confirma a saída. Relativamente à seleção, o capitão Ronaldo já está na seleção, recebido por Fernando Santos ontem à noite. Também há aqui uma denúncia do Futebol Clube do Porto. O diretor de comunicação, Francisco Marques, acusa há um esquema de corrupção para favorecer o Benfica, que de resto é o destaque principal do jornal O Jogo. Já vamos ver mais à frente. Ficam aqui então os destaques desta edição do jornal Record. Seguimos então para o jogo. E relativamente ao Sporting, fala-se aqui de Alan Ruiz, numa entrevista exclusiva ao Jogo. Ele que diz que parecia que corria com uma mochila. Fala aqui dos primeiros treinos em Alvalade e deixa também muitos elogios a Jorge Jesus, que o transformou enquanto atleta. Diz Alan Ruiz que na Argentina um médio ofensivo não faz marcação e que isso mudou quando chegou a Portugal. Ainda aqui também em destaque nesta edição, e como víamos então ainda há pouco na manchete, apito amolgado. Futebol Clube do Porto revela troca de e-mails entre ex-árbitro Adão Mendes e Pedro Guerra, diretor da Benfica TV. Diz ainda ao Jogo que há 8 árbitros mencionados nestas conversas, que são datadas de 2013 e 2014. Entre algumas das conversas que surgem e que foram divulgadas pelo diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto, há, por exemplo, alguns destaques, algumas declarações. Hoje o Benfica manda mesmo, os outros não mexem nada. Houve-se ainda também, ou divulgou ainda também Francisco Marques, quem nos prejudicar sabe que é punido, e vamos ter os padres que nestas conversas diriam respeito aos árbitros. Vamos ter os padres que escolhemos e ordenamos nas missas que celebramos. Aqui em destaque ainda nesta edição, no que toca ao Benfica, Gumuz já não escapa, é aliás o destaque, como vimos, de outros jornais desportivos. No Vitória de Guimarães, médio do Futebol Clube do Porto tem via aberta, Chico Ramos encaminhado. E hoje conferimos também aqui a primeira página do jornal Correio da Manhã, até porque tem destaque um dos temas que tem sido também abordado aqui na Sporting TV. Declarações de Bruno de Carvalho revoltam adeptos do Sporting. Palavras do presidente sobre a Gala e o clube indignam sócios ilustres. São estes aqui os destaques então relativamente ainda ao Sporting nos jornais generalistas que vamos acompanhar e conferir mais à frente a partir das 11 da manhã. Para já ficam então aqui os principais destaques.
À conversa connosco hoje no Bom Dia Sporting temos Carlos Dolbete. Carlos, bem-vindo à Sporting TV. Começamos, se calhar, já por este tema e antes de passarmos às primeiras páginas dos jornais desportivos relativamente a este destaque do Correio da Manhã e às gravações que foram divulgadas. Ora, saudações leoninas. Isto só vai revelar aquilo que eu ando a dizer há muito tempo. As pessoas parecem que se esquecem que há um jornalista em Portugal que sabe tudo o que se passa nos bastidores. Tudo. Está aqui, na Sporting TV. Está aqui a falar agora consigo. Ok? E aquilo que eu digo, meses depois ou anos depois, vai bater certo. Aquilo que eu tenho que... O Presidente do Sporting há uma coisa que tem que interiorizar. Tem que interiorizar uma coisa. Quando está a falar com os jornalistas, tem que partir do princípio que eles são todos inimigos. Todos. Pode ser que haja um ou outro que não seja, mas tem que partir deste princípio, que é o princípio de que eu parto. Eles são todos do lado de lá. Ok? E, portanto, a partir daí, temos de ter cuidado com aquilo que dizemos, com as conversas que temos e com a confiança que lhes damos. O Presidente do Sporting faz uma aproximação aos jornalistas, a ponto de falar de uma forma informal com eles. E aparece um porco que sabe trabalhar com gravadores, deve ser um artista de circo, um porco que mexe no gravador, é um porco que devia trabalhar para o circo, não é? Porque eu já vi porcos aí nos chiqueiros que não sabem trabalhar com gravadores. E que ele sabe, gravou e foi passar aquilo. Portanto, partindo deste princípio, se as pessoas ouvissem aquilo que eu digo, jamais havia confianças com os jornalistas. Já não havia. Olha, conferência de imprensa, sim senhor, o que é que vocês querem saber? Perguntas em direto, ok, respondemos e acabou a conversa. Caso contrário, eles estão aqui ao serviço do Benfica, ok? E é deste princípio que nós temos que partir. Eu ando a dizer isto há muito tempo. Já disse aqui também na televisão. E a partir daí, claro, a partir do momento em que as pessoas não acreditam no que eu digo e vão funcionar de uma maneira diferente com pessoas civilizadas, que eu não sou, pelos vistos, que não sou, não é? E depois acontece isto, falar de uma forma informal, porque todas as pessoas, quando estão a falar de forma informal, dizem palavrões até à frente das senhoras. Eu estou à vontade de desafio aqui alguma senhora que venha dizer algo que algum dia me tenha ouvido dizer palavrões. Eu nunca disse. Mas, no entanto, eu vejo e ouço homens a falar, não sei o quê, ao pé das senhoras, até com senhoras por perto, dizem palavrões. Normal, é normal as pessoas falarem assim. E, portanto, estão a conversar, isto, aquilo e o outro, não sei o que, tal. E, portanto, aparecem aqui alguns armados impúdicos e em santos que batem nas mulheres, que dizem palavrões à mesa à frente dos filhos, etc. E agora a criticarem o homem que estava a falar de uma forma informal com homens, não é? Ok. Com homens não. Com isto. Com aquelas coisas que lá estavam. E, portanto, eu meto-os todos no mesmo saco. Eu parto deste princípio. Provavelmente haverá ali um ou outro que não pertence àquele grupo. Mas qual é que não pertence? Não se sabe. Então vamos tratar todos como inimigos. São todos do outro lado. E, portanto, não há confianças. Ok? Agora, virem para aqui os púdicos. O Presidente disse palavrões, disse não sei o quê. Quem é o português que não diz palavrões? Meta-se no carro, vai dar uma volta pela cidade, anda um bocadinho mais devagarinho à procura de um lugar, a ver se traz uma buzina e não ofende logo. Mas isto não é o comum, não é para o nosso de cada dia. E eu estou à vontade para falar que, repito, eu não digo palavrões à frente de senhoras. Mas a esmagadora maioria dos homens em Portugal dizem palavrões até à frente das senhoras. Ok? Portanto, estejam mais calados, vão lá armarem púdicos para o diabo que vos carregue. Pá. Carlos, tendo sido ou não se sabe, mas por acaso de ter sido um jornalista a divulgar estas gravações, estão aqui em causa questões morais, éticas e deontológicas. E o Carlos, sendo jornalista, também pode falar sobre isso. Não são questões nenhuma. Está a questão de porcaria ou não porcaria. Isso é um porco, é um suíno. Não é um porco, um suíno, está ali. Pronto, é um suíno, é um porco. Não é? É para aquilo que se quer. Devia aproveitar para fazer presunto. Eu gosto muito de presunto. E comer alguma. É que não interessa nada. Isto que está aqui. Nós íamos entrar para outro campo. Então também não pode estar. Um jornalista também não se pode vender a um clube. Não é? Por exemplo. E há jornalistas aí pelo mundo fora. Não digo que em Portugal, mas por esse mundo fora há jogadores que se vendem a certos clubes. Há jornalistas que se vendem a determinados clubes. E a determinadas organizações para branquearem as coisas, etc. Não é? E mesmo outras, até mesmo em Portugal, há jornalistas que a gente vê claramente que quando é o Sporting agem de uma maneira e quando é o Benfica agem de outra. Eu vou só dar aqui um exemplo, que as pessoas têm pouca memória. Aqui há um ano ou dois, há pouco tempo, eu já estou irritado, já nem me lembro há quanto tempo é que foi, mas há um ano, não foi há muito mais do que isso. Na final do Campeonato Europeu Mundial de Sub-21, o William Carvalho falha um penalti. Ok? E Portugal perdeu porque o William Carvalho falhou um penalti. Ok, sim senhor. A jornaleiragem caiu em cima do William Carvalho, não sei o quê, o William Carvalho assim, o William Carvalho assado, o jogador do Sporting assim, o jogador do Sporting assado. Agora foram os jogadores do Benfica que falharam penaltis na final no jogo de Sub-20 com o Uruguai. E passou-se assim, passou. Portugal foi eliminado nos penaltis.
Ninguém andou a dizer que os jogadores do Benfica falharam penal, não disseram. E foram eles, falharam penaltis. Mas porquê que se é do Sporting dizem que é do Sporting e se é do Benfica já não dizem que é do Benfica? Porquê? É a jornaleiragem imunda que eu conheço há muito tempo. Há tipos que, eu era editor de desporto na Antena 1, eles ainda eram contínuos. E agora já são diretores, chefes de redação e não sei o quê. Ok? Eu conheço-os bem. E sei a porcaria que vai neste mundo da comunicação social em Portugal. E a prova está aqui. Eu digo, a jornaleiragem não presta. Está aqui a prova. Isto aqui só me veio dar razão. Eu ando há muito tempo a dizer a jornaleiragem, assim que eu os trato, a jornaleiragem. E vou dizer uma coisa, há jornalistas, e os jornalistas estão todos indignados com isto. Os jornalistas, os verdadeiros jornalistas, estão todos indignados com isto. Independentemente de não gostarem do Presidente do Sporting ou gostarem, uma coisa é aquilo que o Presidente disse, outra coisa é aquilo que o jornalista fez. À partida terá sido um jornalista. Estamos a falar de uma conversa que era off the record. Com certeza, eu estou a conversar com um amigo qualquer e depois esse meu amigo grava uma conversa e vai pôr isso no ar. Ou o conhecido, seja lá o que for. Mas a questão não está aqui. Mas isto é surpresa para toda a gente. Agora está a gente a falar nisto. Para mim é surpresa porque eu trato-os por jornaleiragem. Jornaleiros. É assim que eu os trato. Porquê que eu os trato assim? Porque eles são isto. Está aqui a jornaleiragem, é isto. Para mim não é nenhuma novidade. Estes suínos a mim não me estão a dar novidade nenhuma. E volto a dizer, não cometam os jornalistas nisto. Um jornalista jamais faria isto. Agora, lá está, eu repito. Se tiver um grupo de 50 jornalistas... Quais é que são os jornalistas, quais é que não são? Tem que ter cuidado, tem que partir do princípio que são todos jornaleiros. Porque basta haver 2 ou 3 ou 10 ou 20 no meio daqueles todos para me... Né? Como diz o outro, para me tramarem, né? Ou tentarem, pelo menos. E, portanto, a partir daí, temos que ter cuidado com isto. Isto só vem dar... Isto é uma prova daquilo que eu ando a dizer. Aliás, a história que vem aqui na capa do jogo e que o jornal... Ontem, o Porto Canal, no fundo, o que é que fez? Fez-me uma homenagem a mim. O Porto Canal ontem fez-me uma homenagem. E o jogo está aqui a fazer uma homenagem a mim. Isto é uma homenagem para mim. Porque isto que está aqui escrito e que foi dito ontem no Porto Canal, eu ando a dizer há N tempo. Como é que eu trato o Manuel Mota? A Mota Vermelha? Como é que eu trato esta cambada toda que para aí anda? Esses árbitros todos do sistema. Como é que eu os trato? Há quanto tempo é que eu digo isto? E porquê é que nunca ninguém deu importância a isto? Agora vão começar a dar? Agora o Porto Canal pegou nisto, com outras provas e não sei o quê, tal, e veio falar nisto. Mas eu sei disto há muito tempo. Estamos a falar aqui de uma acusação ao Benfica de corrupção que na arbitragem. O nome de 8 árbitros. Exatamente. Mas não são só 8. Fiquem a saber que não são só 8, há mais. Há mais que não estão aqui. Ele falou que em 6 ou 7 ou 8 árbitros, o que foi, mas não são só estes. Agora, a questão é, se um dia um árbitro ou 2 árbitros... É porque eu ando aqui no mundo do futebol há 40 anos. E depois é assim, eu conheço árbitros, ex-árbitros, etc. Um árbitro pode chegar para mim, olha, vê lá, este tipo que está aqui é do sistema. Começa a ver as atuações dele. E eu vou ver as atuações dele. E depois digo assim, este tipo de facto é um patife, está ao serviço do outro. Queres falar sobre isso? Não, não falo. E portanto eu não posso... A única coisa que eu posso dizer é, eu sei que há árbitros do sistema. E o Ministério Público, já pedi aqui na Sporting TV ao Ministério Público para investigar isto. Isto é muito estranho o que está a acontecer aqui. Porquê é que o Ministério Público não investiga isto? Porquê? Porquê é que não investigam? E, portanto, há coisas que acontecem aqui no mundo do futebol que são uma novidade para toda a gente e eu acho que até os próprios sportinguistas... Ontem zanguei-me com um sportinguista que me ligou a dizer assim, você sabia, o Porto Canal hoje está a denunciar uma série de árbitros, você vai para o diabo, porque estou farto de lhe dizer isso assim. Você já me ouviu dizer isso assim montes de vezes. Eu já disse isto na televisão, que eu digo isto, não digo só em privado. Eu digo isto na rádio, eu digo isto na televisão e vocês não ouvem, agora estão a ouvir porque é o Porto Canal que está a dizer. Quando eu digo, vocês não dão crédito. São estúpidos ou quê? Eu ando a dizer isto há montes de tempo, até os batizo, até os trato, é o Bruno Lampião, é a Mota Vermelha, sei lá, esta cambada toda. E ninguém liga. Agora já há provas de que, não sei o quê. Fala-se aqui de e-mails, diz o jogo que aliás foi denunciado ontem no Porto Canal, que há um alegado esquema e fala-se de e-mails trocados entre Pedro Guerra e um árbitro de futebol. Entre algumas frases neste e-mail, ex-árbitro, quem nos prejudicar sabe que é punido. Mas então, não foi isso que disse o Marco Ferreira quando foi afastado? Ele não disse que ligavam para ele, que lá o outro, como é que ele se chama lá, o Macieira, ou Pereira, como é que se chama aquilo, lá o Vítor Pereira, o Vítor Macieira, como é que se chama aquela coisa, que foi presidente da arbitragem. O Marco Ferreira não disse, antes do jogo, vem lá, se não prejudiques o Benfica, porque senão vem lá o que é que vai acontecer, não sei. Ele não disse isto, isso foi investigado. Onde é que está isso? Ele disse isso, não é novidade nenhuma. Portanto, eu não consigo perceber porque é que estas coisas não são investigadas. Aliás, entendo sim, Eu entendo porque é que isto não é investigado. Porquê é que é preciso mais, então, para se passar a investigação para o Ministério Público agir nesse sentido? É perguntar ao Ministério Público é que não investiga. Perguntei ao Ministério Público é que não investiga. A minha opinião é essa. Não investiga porquê?
Não investigam porque não querem. Então não investigam porquê? Com tanta coisa a vir ao de cima, com tanta gente a falar sobre essas coisas, e não investigam porquê? Ou se calhar estão a investigar, sem a gente saber, não sei. Agora, que de facto isto merece uma investigação, eu já disse aqui, vocês não querem acreditar como é que um clube, com o treinador, com o Rui Vitória como treinador, ganha 2 campeonatos seguidos. Mas isto não faz pensar. Um treinador do meio da tabela, como o Rui Vitória, ganha 2 campeonatos seguidos e uma Taça de Portugal. Investiga como é que o Benfica chegou à final da Taça de Portugal, roubando o Estoril. E chegou lá e ganhou. Como é que o Benfica ganhou o campeonato a época passada? E mesmo esta época, atenção, o Porto foi muito roubado esta época, muito roubado sim, e depois aparece um sujeito, como aquele que já foi despedido para bem do Porto, lá o treinador que eles lá tinham, como é que aparece um tipo que é roubado, até na fase final, quando estava a lutar ombro a ombro com o Benfica, é verdade que ele fez uma série de asneiras, ele cometeu montes de asneiras, mas além das asneiras que o treinador cometeu, eu vi o Porto a ser roubado e no fim do campeonato aparece um treinador a dizer parabéns ao Benfica por ter ganho o campeonato. Mas o que é isto? Enquanto nós funcionarmos assim, eles vão continuar a roubar e vão continuar descaradamente a roubar no mundo do futebol. Quando eu falo em roubo, estou a falar, obviamente, do mundo do futebol, das coisas que acontecem nos jogos de futebol. E, portanto, é assim. Agora, quando se fala do presidente do Sporting Clube de Portugal, como anda para a BTV3, a BTV3, o presidente do Sporting disse não sei o quê, e o presidente do Sporting disse não sei o que mais, e a passarem as declarações do presidente do Sporting e tal. Até parece que o presidente do Sporting andou a assaltar bancos, o presidente do Sporting é algum traficante de droga. O presidente do Sporting não é traficante de droga, nem anda a assaltar bancos. Mas, pela maneira como trata o homem, parece que é isso que ele faz. E não é. Não sei se alguém faz, terá tráfico de droga ou assalta bancos, eu não sei. Mas o presidente do Sporting não faz isso. Carlos, mais destaques nestas edições de hoje, e já que falávamos aqui da edição do jogo, vamos falar desta entrevista de Alan Ruiz, ele que deixou muitos elogios a Jorge Jesus, ele que diz que Jorge Jesus depositou nele toda a confiança nesta época e, aliás, foi um dos jogadores que cresceu bastante ao longo desta época. Mas antes disso eu ainda quero falar de outra coisa. Está bem. Antes disso eu ainda quero falar de outra coisa. Eu quero falar aqui da RTP, Rádio e Televisão de Portugal. Eu trabalhei naquela instituição, da parte da Antena 1, durante quase 20 anos. E também sei o que é que se passa lá dentro. Obviamente que sei o que se passa lá dentro. São 20 anos ali dentro. E na transmissão que eles fizeram da final da Taça de Portugal, deram o jogo, acabou o jogo e cortaram a emissão. Não houve mais nada. Não houve mais nada. A entrega da taça, não sei o quê, não interessa nada. O Sporting ganho não vale a pena. E eu agora fiquei com uma dúvida tremenda. E vou colocar aqui esta dúvida. Eu gostava que alguém da RTP me explicasse isto. O diretor da RTP, o responsável por aquela transmissão, portanto, alguém mandou cortar. E esse responsável, das duas uma, eu tenho uma dúvida, eu não sei qual, até posso estar enganado, até pode ser outra coisa, uma terceira hipótese que eu não estou a ver. Mas eu penso assim, ou ele não gosta do Sporting, e portanto vamos já cortar a transmissão, ou então não gosta de pessoas do sexo feminino, como são mulheres, vamos cortar já. Também pode ser isso. Não gosta de mulheres ou não gosta do Sporting. Eu tenho que saber qual das... Até pode ser uma terceira hipótese, como eu digo, eu não sei qual é. Mas eu pensei isto, este tipo ou não gosta de mulheres ou não gosta do Sporting. Para estar a cortar uma emissão numa altura destas. Quer dizer, ele corta a emissão numa altura daquelas. Não é entrega de taça, não há nada. Publicidade para a frente e não sei o quê e tal, está a andar. Isto é assim que se funciona. Bom, estamos a falar de quem? Alan Ruiz. Alan Ruiz. O Alan Ruiz era um flop, não era? Para a jornaleiragem era um flop. E eu disse aqui, não é. Logo no princípio da época passada. Porque eu sei mais a dormir do que os jornalistas portugueses, todos acordados de futebol, sei muito mais do que eles todos juntos. E eu chego aqui e disse assim, atenção que o Alan Ruiz é jogador de futebol. Eu já percebi isto, nas primeiras vezes que ele tocou na bola. A jornaleiragem, um é um flop, outro não joga nada, outro não sei o quê. Agora já é bom. Quando eu digo as coisas, elas batem sempre certo. O que é que eu disse que ia acontecer ao Renato Maradona da Silva Zidane no Bayern de Munique no primeiro ano? Exatamente aquilo que está a acontecer. Zero. Ok? E é isto que quando eu digo as coisas, quando eu digo este vai ser um sucesso, aquele não vai, este não vai, bate sempre tudo certinho. Bate sempre tudo certinho. Querem apostar que o miúdo, mais dia menos dia, o Gelson Dalla, vai ser grande jogador também? Estou eu que estou a dizer. Claro que a jornalagem, depois de me ouvir dizer, já vão dizer a mesma coisa. Vão repetir. Porque sabem que aquilo que eu digo bate certo. E já ouvi para aí jornalistas a dizerem o Gelson Dalla, não sei o quê, porque me ouviram dizer. Porque antes de eu falar, se eu não falar... Há aqui um jogador que eu não vou falar. Um jogador do Sporting... Vou tentar controlar-me e não falar dele, não dizer nada. Que é para depois ver... E depois escrevo-vos aqui para vocês perceberem onde é que está. Eu escrevo aqui o nome dele e vocês vão perceber depois. A jornalagem não vai falar. Não vai dizer nada. Não vai dizer nada.
Quando ele explodir, então sim, grande jogador, não sei o quê, mas já percebi. Eu já percebi que há um jogador do Sporting, há um jogador das camadas jovens do Sporting, vai chegar ao top do futebol europeu. Mas top mesmo, não é? Pronto. Mas a jornalagem não percebeu. Vão perceber um dia, depois de eu dizer, ok? É isto que me revolta nesta gentalha. Porque o tipo chega ao jornal... Eu conheço um que anda para aí, que anda para aí agora, na berra, para assim nas televisões, que era uma espécie de contínuo, lá onde eu estava, não é? O pai dele, sim, era uma pessoa que ainda hoje eu admiro, já partiu, mas eu ainda hoje admiro, era um jornalista a sério, mas ele andava lá, de repente aparece aqui como jornalista. Porquê que ele é jornalista? Enfim... Ainda nesta entrevista, e para quem estiver em casa e quiser ler esta entrevista, é uma entrevista ainda extensa, exclusiva ao jornal O Jogo, ele diz que na Argentina não se fazia muita marcação e que chegou a Portugal e que Jorge Jesus o colocou a correr, que era coisa que ele só fazia quando tinha a bola nos pés. Isto difere aqui o futebol argentino do português ou é mesmo porque estamos a falar de um técnico que é completamente diferente? Não, o que difere aqui é o treinador que é um dos melhores do mundo. Isso é que não tenham dúvidas. E a prova inequívoca que ele é um dos melhores treinadores do mundo, basta ver os jogadores que passam pela mão dele, o que eram antes, o que são na altura em que estão com ele e o que passam a ser depois, não é? Quando saem de perto dele. E de facto o próprio Bas Dost. Algum dia o Bas Dost ia fazer o que fez se não tivesse trabalhado com o Jorge Jesus? Jamais. Jamais. É outro jogador. O Bas Dost é outro jogador. Os jogadores evoluem muitíssimo com ele. Evolui muitíssimo. Agora, as pessoas não podem crer que ele de um dia para o outro ponha os jogadores do 8 no 88. Não é? Porque às vezes estão no 8, para saltar para o 88 demora algum tempo. E deem esse tempo. Agora, se não for com o Jorge Jesus, não passam dos 44. Com eles chegam aos 88. Não é? Pronto. Agora, é evidente que há aí, lá está, a história do Benfica. Quando a gente vai, o Rui Vitória conseguiu não sei o quê, não consegue nada. Tem lá alguns jogadores que são bons, é evidente que tem, mas depois também tem o melhor jogador do Benfica, que é o do apito. Esse é o melhor jogador do Benfica, que rouba para o Benfica quando o Benfica precisa que roube para ele e depois rouba os adversários diretos. Os jogos, o Benfica, olha, hoje, este fim de semana o Benfica não roubou. Não roubou aqui, mas roubou ali. O Porto foi roubado ali, o Sporting foi roubado ali. Ok? E isso aí aconteceu ao longo da época. O Sporting foi seriamente prejudicado até colocarem o Sporting a 8 pontos à 14ª jornada, porque a 13ª estava a 2, puseram-na a 8, né? Em 2 jornadas, puseram o Sporting a 8 pontos. Ok, já não precisamos de roubar mais estes. Agora vamos roubar os outros. E nós do Sporting estamos à vontade. Não é por acaso que um grande clube como o Sporting está, em 41 anos, ganhou 4 campeonatos. É prova inequívoca de que há aqui muita roubalheira. Eu não estou a dizer, eu repito mais uma vez, eu não estou a dizer que os 30 e tal campeonatos, os 37 campeonatos que o Sporting perdeu, foi sempre por causa dos árbitros. Não foi isso, não é isso que eu digo. Perdeu alguns por causa dos árbitros, sem dúvida nenhuma que perdeu alguns por causa dos árbitros. Outros por culpa própria também. Porque também tivemos algumas direções que contrataram jogadores que nem deviam pegar nos equipamentos do Sporting, quanto mais vesti-los. Não é? Pronto. Mas isso só veio provar que, de facto, não acusem o Sporting, aliás, não acusem o Sporting de roubalheiras. Vejam lá os roubos que nós temos feito. Nós estamos roubados tanto que até conseguimos ganhar 4 campeonatos em 41 anos. E os outros ganharam 20 e não sei quantos. E vejam como é que os ganharam. Porque o Benfica ganhou alguns campeonatos, sem dúvida nenhuma. Ganhou campeonatos porque foi melhor que os outros e ganhou com mérito. Eu não estou a dizer que o Benfica roubou os campeonatos todos. Como o Porto. O Porto, aliás, a lampionagem diz que o Porto, os 20 campeonatos que o Pinto Costa ganhou, roubou-os todos. Não sei, mentira. O Porto foi ajudado em 3 ou 4 campeonatos. É verdade que foi, não vale a pena tentarem negar isto. Foi, mas a maior parte dos outros 17 não foi. Ganhava porque era melhor que os outros. Organizou aquilo e era melhor que os outros. Foi ajudado? Foi. Mas não foi em todos os campeonatos. Nem digam isso. Nem digam isso. E a prova que não é assim é que eles ganhavam cá dentro e ganharam lá fora também. Têm 7 títulos internacionais. Não é por acaso. 7 títulos internacionais que eles têm. Portanto, não andavam só a roubar, não é? Portanto, mas a lapinagem diz, ainda hoje diz, que o Porto aquilo ganhou porque roubou. E eles, com a máscara na cara e pistola na mão, a dizerem que os outros é que são ladrões. Isto é incrível. Incrível. Carlos, hoje também em destaque nos jornais continua a estar a viagem de Bruno de Carvalho à Guatemala, depois de ter estado em Toronto agora, a inauguração de uma escola, a Academia Sporting, na Guatemala, depois da Costa Rica, então agora a vez também da Guatemala. E aproveitando que falava ainda há pouco de Gelson Dal e de trazer excelentes talentos de fora, esta é também uma oportunidade não só de expandir a marca, como também trazer jogadores de fora do país. Exatamente, não é só expandir a marca mesmo, é ir lá buscar, tirar dividendos, não é? Porque aparecem sempre os jogadores, sobretudo, há uma coisa que eu acho que é muito importante. Em certos países do mundo, e a Guatemala será um deles,
Há países, e eu vivi na América Latina e sei bem o que estou a dizer, há países onde as pessoas têm gravíssimos problemas financeiros. Eu fui diretor de um clube lá no Brasil e, portanto, tenho provas disso, atenção. Até tenho um documento que me diz que eu podia, já caducou, mas que até podia negociar em nome do clube se eu quisesse e tal e tal. Até tenho um documento comigo. Posso trazê-lo um dia aqui à Sport TV e mostrá-lo aqui claramente. Portanto, autenticado, tudo bem, lá com assinaturas reconhecidas e tudo. E, portanto, eu sei o que se passa em certos países. Eu tinha lá um jogador, um miúdo, que eu tentei colocá-lo aqui na Europa, mas como não sou empresário foi difícil, e o miúdo depois também desapareceu. Era um miúdo que ia ser um jogador de grande, enorme. O miúdo tinha enorme talento. E tenho a certeza absoluta que o miúdo ia triunfar a nível europeu. Tenho a certeza disso. Mas o miúdo, às vezes, começava o jogo e tal, os jogos, os treinos, os primeiros 20 minutos aquilo era uma maravilha, e depois começava a parar, cansado, o que é que se passa? Não tinha comido, não comia, não sei o quê, tal, tal. Bom, o que acontece é que esse miúdo, o Vladson, desapareceu. Não sei o que aconteceu ao miúdo. Não sei se o mataram lá numa favela, se o que é que aconteceu. Nunca mais soube nada do miúdo. Porque ele deixou de ir aos treinos. Ele disse, olha, está aqui dinheiro, não vais deixar de vir aos treinos e tudo. E ele desapareceu. Portanto, perdeu-se ali um talento. Vamos imaginar que o Sporting tinha ali uma academia. Eu tinha ido logo à academia do Sporting levar o miúdo, ok? E, portanto, além de salvar a vida do miúdo, tínhamos ali um jogador fora de série. Era um jogador fora de série. Aquele miúdo era mesmo fora de série. E desapareceu, perdeu-se no mundo do futebol. Eu estou a falar deste caso específico porque há montes de Vladsons espalhados para a América Latina. E com academias lá perto, vai ser muito mais fácil captar esses miúdos, captar esses valores, e depois o Sporting vai colher dividendos dessa sua academia, desse seu trabalho. Vamos falar aqui também um pouco da Seleção Nacional. Fizemos ainda há pouco uma ligação em direto à cidade do futebol. Ficámos a saber que dos 24 convocados para reduzir esta lista de 24 foi João Mário, que acabou por ser arriscado muito devido a uma lesão muscular. Aliás, foi devido a essa lesão muscular. É uma baixa de peso para esta seleção? É sempre uma baixa, porque qualquer não. Alguns jogadores que lá estão também. Acho que o Eliseu está lá, não está? Está lá o Eliseu, não ouvi dizer. Não, é mentira, não é? É brincadeira. Disseram que estava lá o Eliseu. Isso, mas espera aí. Então, mas o roupeiro da seleção, quem é o roupeiro da seleção? Eu não estou a perceber nada, sinceramente não estou a perceber nada. Eu vejo uma seleção que tem lá o Eliseu. Isso é que eu não consigo entender. Não consigo perceber como é que o Eliseu está na seleção nacional. Porque ele não é jogador de futebol e está na seleção nacional. Portanto, esse é que nem devia ter entrado, sequer, quanto mais arriscado. Não é? Agora, a saída do João Mário, é evidente que é importante. É importante o jogador daquela qualidade estar na seleção nacional, mas se está lesionado, não há volta a dar. Isso até facilitou a vida ao treinador. Só queria ver quem é que ele ia mandar embora. Porque há ali jogadores que eu acho que não têm nada que lá estar. Lá está. Mas é que eu falo do nome. Os jornalistas só os critica quando eles falham e depois de eles jogarem mal. Eu digo antecipadamente, que é que o André Gomes está a fazer essa ação. Ele até pode chegar lá e Portugal ganhar o jogo com um gol do André Gomes. E depois falar, olha, tens que engolir essa, falaste do André. Não, mas me diga que ele marque 5 golos. O André Gomes não tem qualidade para estar ali. Não tem. O André Gomes é um jogador normalíssimo, não tem qualidade para estar ali. Por exemplo, mas há mais. Mas isto para dar um exemplo, mas há mais exemplos que eu poderia estar aqui a dar. Mas pronto, o importante nesta altura é que a seleção esteja bem, esteja unida, os jogadores estejam unidos, que vão lá, façam um bom jogo e tenham a obrigação de ganhar. Têm que ganhar aquela Letónia. Aquela Letónia não tem equipa de futebol. Tem lá 11 tipos que estão lá dentro do campo e não vale a pena estar a tentar valorizar. Não há jogos fáceis, os jogos são todos difíceis. Mentira, mentira. Se o jogo contra a Letónia for um jogo difícil, alguma coisa está mal na seleção portuguesa. Alguma coisa vai mal na seleção portuguesa. Ok? Portanto, não venham agora com conversa. Aquilo que eu tinha dito agora do jogo com o Chipre. Isto é para ganhar, para golear, pá. Como disse com a Hungria e com outros tais. Portugal tem que ganhar estes jogos com facilidade. A Hungria ainda agora em casa levou 3-0 da Rússia. E estava a tentar fazer da Hungria uma grande equipa europeia que tem jogadores, não sei o que, tem nada. Não tem nada, não vale nada, presta para nada. E temos que ganhar esta gente toda. Temos um grupo, tivemos essa sorte de ter um grupo miserável, em termos de qualidade, não tem nada. Tem um medíocre mais, que é a Suíça, o resto não vale nada. Portanto, nós devíamos ter ganho o grupo só com vitórias. Se não tivermos só vitórias, alguma coisa falhou na nossa seleção por culpa própria. E já falhámos, já perdemos o jogo com a Suíça. Portanto, vamos à Letónia, temos que ganhar o jogo com tranquilidade. Se não ganharmos, trabalhamos mal. Jogo esse que está marcado para esta sexta-feira. Carlos, obrigada por ter estado aqui connosco neste Bom Dia Sporting. Continuamos a